Paz e bem, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog Espírito de São Francisco de Assis, nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 59º encontro. Estamos na segunda parte da admoestação de número 5, que tem como título Que ninguém se ensoberbeça, mas glorie-se na cruz do Senhor. Depois de mostrar a excelência com a qual Deus nos criou e formou, Francisco passa a exortar-nos para que façamos jus a tão grande dignidade. Como em outras ocasiões, e a exemplo do seu mestre Jesus, também aqui Francisco gosta de evocar as criaturas como nossas mestras. Ele diz: e todas as criaturas que existem debaixo do céu, a seu modo, servem, conhecem e obedecem ao seu Criador melhor que tu. Francisco pensa assim: se as criaturas inferiores a nós, porque irracionais, são tão obedientes ao seu Criador como nós, dotados de inteligência e de tantos outros dons, vamos perder por elas? Ou seja, se grande e admirável é a obediência das criaturas para com o seu Criador, como não deveria ser nossa obediência, nosso conhecimento e nosso serviço a Deus? Mas esse é justamente o nosso drama, pois, criados com o dom da liberdade, não somos capazes de servir ao nosso Criador com a excelência desse dom. Assim, enquanto as demais criaturas, guiadas pela lei interior de sua natureza, jamais conseguem desviar-se 1 centímetro sequer dos desígnios do Criador, o mesmo não acontece conosco, com o homem, que a toda hora se vê afastar-se das leis de sua identidade, de sua natureza e, consequentemente, de sua origem. Assim, em vez de brilhar nele a excelência de seu Criador, brilham as trevas dos falsos e perniciosos caminhos nascidos e conduzidos a partir da própria vontade. Por isso o homem é e será sempre um enigma, como o diz muito bem São Paulo. Citação: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. São palavras de São Paulo na carta aos Romanos. Mesmo assim, apesar dessa sua decadência, o homem jamais conseguirá renegar sua excelência, isto é, sua transcendência, sua sobrenaturalidade, deixando de ser e sentir-se livre e responsável pelo dom de sua criaturidade. Mesmo quando peca, fazendo-se escravo de si mesmo,
mostra que é livre. Eis o dom maior do qual jamais homem algum pode se desfazer, e nem mesmo Deus pode lhe tirar. Criado e formado a partir da imagem de Cristo e da semelhança com o Pai, o homem vive na dinâmica da finitude e das limitações, mas com o coração sempre irrequieto, como diz Santo Agostinho, sempre insatisfeito, porque seu anseio maior é o absoluto, o eterno. Não percebe que ser criatura não é defeito, mas graça, porque é a abertura, caminho para a sua ascensão, isto é, para o encontro com o Criador. Pois é da natureza de toda criatura buscar sua origem, seu Criador. Por isso, sempre que, em vez de se alegrar com essa sua nobre condição de peregrino do absoluto, a transforma em amargura e revolta, ofende aquele do qual carrega a imagem e a semelhança. Por isso, e então, vem esta conclusão muito forte, diz Francisco. Não foram os demônios que o crucificaram, mas tu com eles. Para compreender a gravidade dessa colocação, precisamos ter presente que na cruz, o Senhor, mais que a dor e o sofrimento físico, sofre a dor de ter sido abandonado, rejeitado, banido do convívio dos seus, tanto ele como seu pai. Mas eles, isto é, o Pai e Jesus Cristo, não nos rejeitaram e jamais haverão de nos rejeitar, pois se isso fizessem, estariam rejeitando a si mesmos. E, mesmo assim, diante disso que eles fizeram, diz Francisco, nós continuamos com nossos vícios e pecados. Ou seja, banimos Jesus de nós toda vez que, de uma ou de outra forma, afastamos o outro da nossa convivência por causa de nossas discriminações, nossas mentiras, nossos julgamentos, condenações, maus tratos e até mesmo assassinatos. Em sua essência, esses vícios e pecados repetem o que fizeram outrora os judeus com Jesus. Como eles, também nós estamos jogando para fora do nosso coração, da nossa convivência, o outro, e com ele o próprio Cristo. Eis-o tu com eles, o crucificaste e ainda o crucificas, deleitando em vícios e pecados. A seguir, Francisco lança então a pergunta central e crucial de toda esta sua exortação. Do que podemos então gloriar-nos? E, citando São Paulo, interroga: soberba, conhecimento, beleza, riqueza? Não, responde ele. E mesmo que fizesse maravilhas a ponto de afugentar demônios, tudo isto te é contrário, diz ele, pois nada disso te pertence, de nada podes gloriar-te. O significado de glória é muito vasto, mas em sua essência significa um estado de vida no qual a pessoa se sente feliz, realizada, um estado no qual
consegue superar todas as dificuldades e contrariedades da vida. Mas sabemos que isso é impossível. Voltemos ao exemplo das demais criaturas. Uma figueira, por exemplo, é feliz, realizada e engrandecida simplesmente por ser figueira e poder lutar para manter-se fiel a essa sua identidade. O mesmo deveria acontecer conosco. Ou seja, se quisermos ser realmente felizes e realizados, não deveríamos jamais deixar de amar nossa condição de criaturas, buscando nela a imagem do Filho de Deus, a partir da qual nosso humano foi criado, e a semelhança do Pai, a partir da qual o Espírito foi formado, diz São Francisco. Vem então a exortação final, que nos deixa um tanto perplexos, porque vai contra a nossa maneira usual de pensar. Pois, como gloriar-se nas fraquezas? Como sentir-nos felizes e realizados quando provamos a toda hora o amargor, o peso e a vergonha de nossa fragilidade, de nossa finitude, de nossas limitações, pecados e da própria morte? Que glória há quando erramos e caímos sempre de novo em vícios de preguiça, vaidade, orgulho, amor próprio, vingança, ódios, etc. Nossa grandeza não consiste, ao contrário, em sermos belos, humana e espiritualmente, homens sem defeitos, santos e não pecadores? Não, diz Francisco. Nossa grandeza está em nossas fraquezas e em carregar todos os dias a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como entender que nisso está nossa grandeza, felicidade e realização, enfim, a nossa glória? De fato, se considerarmos a vida humana apenas uma antropologia, apenas uma obra humana e não uma teologia, obra de Deus, isto é, uma convocação para tomar parte, para comungar da vida do próprio Deus, ela será sempre, como aconteceu para os judeus e para os gregos, um escândalo, um ultraje, uma vergonha, um absurdo, jamais uma honra. Carregar a cruz, porém, diz um modo de ser todo especial, isto é, que tem a espécie, o germe, a semente de Deus, de pessoas nascidas de Deus. Amar como Deus é e ama. Mas para entrar nesse modo de ser de plenitude do próprio Deus, porém, é preciso que fiquemos nus, isto é, que retornemos à nossa condição originária, aquela na qual Ele mesmo nos criou e recriou em Jesus Cristo. Esse processo de retorno ao nosso originário, a espiritualidade antiga assinala com a expressão latina ex nihilo sui et subjecti, isto é, entrar e viver na experiência do nada por si e nada de si. Nada por si e nada de si, que se revela de modo exemplar em Jesus Cristo, no processo de sua existência encarnada, crucificada, eucaristizada.
Mas em que consiste esse processo? Consiste em assumir a finitude e a mortalidade humana como extensão da vida eterna e da imortalidade divina. Esse é o mais belo e o mais comovente exemplo que Jesus Cristo nos deixou, a essência de sua boa nova, o plano de Deus no coração do homem. Por isso, inimigo maior da vida eterna e de nossa realização plena e feliz, a perfeita alegria, a perfeita realização humana, não é o fato de sermos finitos, mortais e limitados, mas de sentirmos vergonha dessa condição e, por causa disso, empenhar-nos na busca de nossa realização a partir de nós mesmos, que é a desobediência originária de Adão. Como é, então, esse modo de ser originário que perdemos no paraíso? É como a cruz de Jesus Cristo, diz Francisco. Mas como é a cruz de Jesus Cristo? Ou seja, o que se deu na cruz para ser ela, essa recordação e participação, a perfeita alegria, a jovialidade, a glória de Deus, nossa realização plena e última. Deu-se que, no momento da rejeição, Cristo nada mais tem de si, tudo nele e dele é sem valor, sem nenhum mérito, a própria autenticidade, o próprio sacrifício, isto é, a própria cruz, sua doação total ao Pai, sua entrega, sua gratuidade. Nessa sua total pobreza, sem direitos, sem méritos, Cristo procura doar-se ao Pai que o condena, tentando só amá-lo, gratuita e cordialmente, apenas atraído pela afeição, sem razões, sem nada saber, sem nada poder, sem nada querer, sem nada saber, senão somente o que o Pai sabe, o que o Pai quer, o que o Pai pode, o que o Pai deseja. Eis a glória do homem em sua origem, rejeitada por Adão e agora restaurada por Jesus Cristo. Cristo na cruz, portanto, imita e reproduz o modo de ser do Pai. Ama assim, do mesmo jeito que Deus ama a todos os seres humanos, por pura gratuidade, por pura afeição, por puro amor. Pois Deus nos ama não porque nós somos bons, ou porque lhe somos agradecidos, retribuindo com algum bem nosso seus benefícios, mas apenas porque Ele é bom, Ele é todo bem, o sumo bem, o amor, a caridade. No instante em que Cristo imita o Pai e o ama, não apesar de, mas justamente por causa da condenação, Deus diz: eis o meu filho, aquele que tem o mesmo modo de ser do meu amor. Eis o meu filho, que ama como eu amo, na jovialidade, na gratuidade, na cordialidade de ser. Eis aí a pura revelação de mim mesmo, minha glória, a boa nova. É esse amor novo que dá o ser, dá a vida, dá a verdade, dá a glória a todas as coisas, que a tudo e a todos conserva, faz crescer, consumar-se no mistério de ternura e benignidade da vida,
que recupera o sentido da morte e do sofrimento, salvando tudo como manifestação do amor que é Deus, o Pai de toda a misericórdia. Eis, meu irmão, minha irmã, a excelência com a qual Deus nos criou e formou. Uma excelência perfeita, porque ama sem nada exigir, de nada se faz senhora e muito menos se eleva, apenas ama, livre e gratuitamente, muito mais do que uma mãe ama seu filho carnal. Eis o fundamental, o tudo do cristão e do franciscano, a busca do modo de ser de sua própria origem, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Adão, que se revela na cruz. Por isso, toda a finitude humana e a própria morte serão assumidas não mais com medo e terror, mas no vigor da alegria de quem canta o ato supremo de poder amar, de poder entregar-se e de consumar sua vida ao Pai, origem e princípio de todo bem, o sumo bem, o bem inteiro, o único bem. Como deve ser então a excelência e a glória do homem no dia de hoje? O problema do homem atual é de esquecer ou ignorar sua excelência, a marca mais profunda de sua identidade, que ele é um ser espiritual, sobrenatural, é um ser divino. Mesmo religiosos, não somos muitas vezes espirituais. Na verdade, todas as criaturas, desde a mais ínfima até a mais elevada, são espirituais, porque todas portadoras de um quê de Deus, que é espírito, pois do contrário, nem existiria. No homem, porém, essa marca está presente e brilha por excelência. Como vimos na primeira admoestação, que tem como título do corpo do Senhor, São Francisco não diz que Deus é Espírito, mas que o Espírito é Deus. Isto é admirável, pois significa que onde houver um pouquinho de Espírito, de doação, de gratuidade, de serviço, aí está Deus. Ou melhor, isto, a doação, a gratuidade, o serviço é Deus. Espírito, por ser uma realidade que transcende o humano ou do homem, não se pega, não se chega a ele, não se conhece de modo direto. Ele aparece e brilha em nosso modo de ser de criaturas ou pessoas. Mas como se adquire esse modo de ser? Ora, sendo de Deus, coisa de Deus, não se adquire, tem que se receber, tem que ser recebedor. Ser recebedor, porém, não significa não fazer nada. É fazer tudo o que está ao nosso alcance para que esse modo de ser doação, gratuidade, serviço, espírito, possa fluir em nós e no mundo. Cristo compara esse modo de ser ao da graciosidade do vento. Sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Mas, para isso é preciso ser simples, humilde, pequeno, menor, atento, ouvinte, dócil, como foi, por exemplo, o Papa São João XXIII,
o Papa da docilidade do espírito. Foi por isso que ele, em 1958, logo que foi eleito Papa, sentiu que estava na hora de convocar um novo concílio ecumênico. Assim, deveríamos temperar com esse modo de ser da cordialidade tudo o que fazemos: rezar, cozinhar, evangelizar, lavar roupa, varrer, enfim, tudo deve ser imbuído desse espírito, ou como dizia São Francisco, sem jamais extinguir o espírito da oração e da devoção, ao qual devem servir todas as coisas. Nós hoje fazemos muitas coisas espirituais, mas talvez sem o Espírito que é Deus, ou pior ainda, como fez Adão, ao contrário de Deus. Assim, o modo de ser espiritual do Espírito é o que brilha por excelência em Cristo e por excelência em Francisco: nobre, magnânimo, acolhedor, atencioso a todos e a tudo, menor, misericordioso, compassivo, etc. Ele não implica nem complica, muito menos fica preso a ninharias. Torna-se assim uma pessoa de profunda fé em Deus, Jesus Cristo, seu Evangelho, nas pessoas e criaturas. Mas, para chegar a isso, é preciso ser operário, trabalhar a nobreza, trabalhar a excelência com a qual o Criador nos deu. Sermos nobres, sermos honestos, sermos benignos, fazer do nosso cotidiano nossa escola. São Francisco, por exemplo, fez por 3 vezes o propósito de ser nobre com todos. Santa Teresinha, de sempre sorrir, acontecesse o que acontecesse. Assim, com o tempo, esse modo de ser irá fluir em tudo e com todos, como a água verte da vertente do riacho. Serei um homem espiritual e não apenas um homem que faz coisas espirituais. Por isso, concluindo, citamos o nosso Papa Francisco: Jesus quer evangelizadores que anunciam a boa nova, não só com palavras, mas, sobretudo, com uma vida transfigurada pela presença de Deus. Eis, meu irmão, minha irmã, a nossa grandeza, a nossa excelência. Um grande abraço, paz e bem, até o próximo fim de semana.